Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Voltamos hoje com o nosso terceiro capítulo do nosso desafio 20 dias do Visão, deste livro maravilhoso, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Nesse novo capítulo temos explanações maravilhosas, incríveis, que nos dão um grande aprendizado e embasamento dentro da doutrina espírita e dentro também das ciências, orgânicas, medicina e psiquiatria principalmente. Então, nesse capítulo, os nossos queridos companheiros espirituais vão se encontrar lá na clínica onde eles vão realizar esse trabalho a nível espiritual e vão conhecer finalmente o mentor espiritual dessa clínica psiquiátrica. E aí temos algumas explanações maravilhosas nesse capítulo. Nós vimos no capítulo anterior que a fala maior foi do Dr. Juliano. Nessa ele também fala, mas outros espíritos também. Como, por exemplo, o Dr. Inácio Ferreira vai começar dizendo, então, sobre a importância da educação. A educação aí a nível espiritual, educação mundana também, educação das pessoas, das crianças, o tema da educação de modo geral. E é muito bacana que ele vai trazendo essa introdução, logicamente, para dizer aos espíritos que estão ali ouvindo o quão importante é o nosso comprometimento, nosso estudo diário, sempre, não só da doutrina espírita, mas de outros conhecimentos, como nesse caso das psicoses, das psiquiatrias, dessas doenças que aqui no mundo a gente chama de doenças orgânicas, mas que nós sabemos que são mais doenças espirituais do que qualquer outra coisa. Então, ele vai fazer uma bela explanação e vai dizer que ao longo dos seus 30 anos que ele cuidou junto com Maria Modesto, lembra que a gente disse em Uberaba, de uma clínica psiquiátrica, ele também criou um lar de meninas abandonadas, órfãs, lá em Uberaba, e disse o quão importante foram aqueles 2 trabalhos na vida dele, carnal, porque ele aprendeu muito, todos os dias ele aprendia muito sobre o amor, sobre a educação, sobre a perseverança, sobre o trabalho, dentre outras coisas. E ele vai narrar um pouquinho sobre esse trabalho do lar das meninas e dizer, em resumo, que as pessoas, muitas vezes, infelizmente, são preconceituosas, porque falavam que essas meninas, por exemplo, que eram abandonadas, elas dificilmente seriam alguém na vida ou conseguiriam algo, prosperar. Ele vai dizer que isso é preconceito, porque, vejam, tem muitas pessoas que têm grandes oportunidades e mesmo assim fracassam também. Mesmo assim não prosperam. E outras pessoas, por outro lado, que não têm oportunidades, só têm obstáculos, e mesmo assim, com a força de vontade, com a fé e perseverança, conseguem prosperar mais ainda. E aí ele vai falar uma bela narrativa da educação, que eu destaquei pra gente ler aqui pra vocês. A educação permanece como a mais eficiente ferramenta para a construção da dignidade espiritual do ser. Lamentavelmente, ainda não recebeu o respeito de que se faz credora, nem os investimentos necessários à realização do seu ministério, o que será revertido quando os homens e as mulheres melhor compreenderem a sua missão libertadora. E aí depois, mais para baixo, ele vai dizer: a educação, portanto, é tarefa pertinente a seres enobrecidos pelo amor e interessados na edificação dos sentimentos das demais criaturas humanas. Por que ele diz isso? Porque as pessoas acham que só quem pode educar, quem pode ensinar, são só pessoas que possuem grandes inteligências, oportunidades e condições. Mas nem sempre é assim. A educação, ela é importante, mas ela tem que ser junto com o amor. Então, muitas vezes as pessoas mais humildes, que a gente acha que tem menos condições de educar, de ensinar, são as que vão educar melhor as crianças, as pessoas, os espíritos, do que as outras que a gente entende que educaria melhor. Então, enfim, é muito bonita a fala dele. E depois disso, ele vai passar a fala para o Dr. Juliano Moreira, outro médico psiquiatra maravilhoso,
né, no capítulo anterior. Linda a fala dele. E mais uma vez ele vai falar da vida dele, carnal, que como negro, ele sempre ouvia falar que ele nunca ia conseguir ser alguém na vida. E por muito tempo ele carregou isso dentro dele. Mas depois de um tempo, ele entendeu e descobriu que ele poderia ser sim alguém. E isso tudo através dos estudos, né, da educação. Então ele vai dizer o quão importante é isso. E que através disso, ele vai dizer que aos 18 anos, ele fez a tese lá do ensino médio sobre psicose, um assunto super difícil. E o melhor, em 6 idiomas. Inclusive em latim, publicou em diversos países e isso obviamente deixou todo mundo de queixo caído. E além do que a gente comentou, que ele terminou o doutorado aos 22 anos de idade, aos 23 anos ele se tornou professor universitário, o mais jovem dentro da universidade e a mesma universidade que ele se formou como médico. Então ele vai dizer também da importância da educação, da perseverança e dos estudos, que sim, todos podem. E também destaquei uma fala dele, que é muito linda, né? Eu estou fã desse Dr. Juliano, não sei vocês. Então ele diz: hoje constato que as matrizes reais do processo encontram-se no espírito e não no corpo. O ser espiritual é o responsável pelas aquisições positivas e negativas resultantes das experiências do processo evolutivo, no qual todos nos encontramos situados. Olha que legal. Depois ele acaba falando também do amor, da responsabilidade que devem caminhar juntos e nos auxiliam, né, nessa jornada de trabalho e aprendizado. Depois disso, então, tivemos mais algumas falas. O Bruno Antonelli, da família Antonelli, explicou um pouquinho sobre o mentor que eles iriam conhecer da clínica, que era um espírito de alta escola, muito elevado, que conviveu aqui na Terra com o Dr. Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio, e juntos eles divulgaram muito o espiritismo aqui no Brasil. E que eles estavam todos ansiosos então para conhecer esse mentor. Então depois o Jacques Werner, que também é da família Antonelli, ele vai apresentar o trabalho que eles estavam propondo e a equipe espiritual para o mentor da casa. Então a equipe foi formada dos seguintes componentes. Quem vai liderar então essa equipe é o Inácio Ferreira, junto com a Maria Modesto, né? Lembra os dois que lideraram uma clínica psiquiátrica em Uberaba. Juntamente com o Dr. Juliano Moreira, que também estava dentro da equipe, Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que narra o livro, e José Petitinga. Então esses 5 espíritos. Lembrando que o Petitinga e o Manuel, eles têm grande experiência na desobsessão, porque eles trabalharam bastante com isso quando encarnados e, obviamente, continuaram trabalhando com desobsessão desencarnados. E aí, então, eles vão explicar para o benfeitor que nessa clínica já existe há algum tempo alguns trabalhos espíritas, como, por exemplo, tem um grupo de passistas e tem um grupo de pessoas que conversam, como se fosse um grupo de estudos sobre o espiritismo. Obviamente que não é uma atividade que todos devem participar, participa quem gosta, né, quem quer, e é a que a família autoriza, mas já existe isso. E aí, para finalizar, eu queria destacar também uma fala desse mentor maravilhoso, que não foi dito o nome, mas a gente vai descobrir. E ele vai falar também, primeiramente, das alienações mentais. Primeiro ele diz: as alienações mentais de qualquer espécie sempre decorrem dos gravames morais daqueles que delinquem na atual ou o fizeram existência pregressa. As matrizes dos seus compromissos infelizes fixam-se no perispírito, que as transfere para o corpo somático, dando lugar aos distúrbios de natureza orgânica, psicológica ou mental, ou se transformam em tomadas para a fixação dos plugs vibratórios dos seus adversários espirituais, aqueles que lhes sofreram os prejuízos, a prepotência, o crime. Olha só que legal a fala dele. E a última fala dele, do mentor da clínica, que eu queria aqui destacar para nós encerrarmos esse vídeo, é muito linda, eu adorei. Olha aqui, ele vai falar do trabalho então, né? Terminando a sua fala. Entregando-nos ao comando do Divino Médico das Almas, trabalhemos conscientes das nossas responsabilidades
elegendo o dever como caminho, a humildade como recurso indispensável e a caridade como ferramenta de luz para a execução da obra em pauta. Então, gente, maravilhoso. Quem tá lendo o livro aí, que eu espero que vocês estejam lendo, vocês vão ver que tem ricos ensinamentos, é cheio de conteúdo, cada parágrafo, cada frase, e eu grifo tudo e eu tento resumir ao máximo aqui para vocês. Mas espero que vocês consigam ler todo o conteúdo aí na casa de vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, eu estou amando esse livro. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando desse estudo, desse desafio e do livro, tá bom? Um beijo e até amanhã com o nosso quarto capítulo.